A você que acompanha a TVI e suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TVC, chegamos a mais um encontro do Naquela Mesa Entrevistas. Programa que vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30. E você já sabe, sempre com personalidades da arte, da cultura, do cenário que instiga a criatividade desse nosso povo baiano e brasileiro. E hoje, por videoconferência, Conexão Itabuna, São Paulo, com dois amigos queridos, um casal que dedica sua vida à literatura, às artes e que, por boa obra do destino, nós nos encontramos na Festa Literária Internacional de Paraty e estamos aqui hoje unidos pelo ideal de semear a palavra. Estou falando de Marcelo Antunes e de Aline Macedo. Então lá em São Paulo, estão aqui generosamente para conversar conosco sobre sua trajetória, seus trabalhos e a editora Borboleta Azul. Sejam bem-vindos, gente. Saudades, eu dizia em off aqui. Faz quase um ano que a gente se viu lá em Paraty e agora está conseguindo conciliar a agenda para ter vocês conosco. Sim, obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui participando contigo desse papo. Saudades também. Foi um encontro muito gostoso que a gente conseguiu ter e a Flip, apesar de ser no Rio, né, acaba fazendo essa conexão de Brasil com a literatura, então foi muito bacana a gente conseguir criar esse vínculo de lá. Sim, boa tarde também a quem nos escuta, a todos, todas, todes. E saudades mesmo, foi um encontro muito bacana, né, de quem estava ali, e acho que o que nos uniu foi esse lance, né, da gente pensar e parecido algumas coisas, mesmo vindo de regiões e de lugares diferentes, né, a gente está na mesma sintonia. Verdade. E tinha uma coisa em comum também, porque a Aline chegou lá muito bem trajada, com a camisa do Vasco da Gama, e aí eu fiquei numa alegria danada, porque eles são paulinos os dois, mas o Vasco também nos uniu. Mas nosso telespectador não quer ouvir esses detalhes sórdidos não, porque a maioria é flamenguista aqui, viu, minha gente? Nós estamos na Bahia, tem Bahia e Vitória e a maioria é flamenguista. Bom, como é que tá esse corre aí da literatura, da cena da resistência, dessa construção fora dos grandes circuitos, dos grupos e dos conglomerados internacionais que estão abocanhando as editoras, os grandes editais? Como é que tá aí? E conta para o nosso público o trabalho da Borboleta Azul. Isso, muito bom. Bom, o nosso trabalho, como você já falou, a gente é bem marginal mesmo nesse sentido, e marginal em quase todos os sentidos, né, até criminosos às vezes, porque é a sensação um pouco, né, de trabalhar fora desses grandes circuitos comerciais. Você está sempre dando um jeito e às vezes esse jeito não é o melhor, né, é uma condição um pouco precarizada e enfim, é um pouco até cansativa, mas, né, falar de coisa boa também é bastante gratificante, né? Nosso trabalho, nossa editora é um selo coletivo construído, nós dois administramos e tocamos, mas entendemos que também é importante que os autores, as autoras e as pessoas leitoras também contribuam e venham junto. Então, é um movimento que depende de muitas pessoas para existir e que também potencializa outras pessoas, né? Nós publicamos pessoas que talvez não teriam oportunidade em outros lugares, como nós também não tivemos oportunidades em outros lugares, ou poucas oportunidades, né? Mas que a gente que tem potencial, gente que faz um trabalho legal, e a gente se sente muito feliz em ter essas pessoas, né, junto, publicando o nosso catálogo, e a gente podendo levar trabalhos outros, né? Porque também, se ficar dentro só da questão comercial, é aquela coisa muito, né? Tudo muito parecido, muito igual. E uma coisa que a gente gosta esteticamente também é de trazer coisas diferentes, trazer publicações bonitas e bem feitas, com outras vozes, né? Outras linguagens, outras experimentações. E é isso que vem nos movendo nesses últimos 8 anos, né? A editora vai fazer 8 anos agora. É importante dizer aqui, para quem não conhece, que a gente surgiu ali em 2017, numa cena bem underground aqui de São Paulo, bem de sarau, enfim, saraus em zonas centrais, mas saraus também de periferia, né? Saraus que a gente conseguiu compartilhar todas as nossas vivências, assim, e a partir de um zine que foi Marcelo que escreveu,
E aí eu já trabalhava com design gráfico, em editora, e a gente conseguiu, dentro dessa cena, começar a circular com essas produções independentes, né? E aí disso que foi tomando muita paixão mesmo, muito gosto em fazer livro, e também circular nessas cenas de uma forma marginal como é até hoje, porque a gente acaba atuando nessas beiradas, né, nessas margens do mercado editorial. E também nas geográficas também, né? Sim. Porque a gente também atua em periferia, a gente vai em lugares que as grandes marcas não vão, às vezes, né? Então, a gente tem em feiras no extremo leste, extremo norte, extremo sul de São Paulo, e até outras cidades também, periféricas, que nos convidam, né? Minas, Rio de Janeiro, que não são interior de São Paulo, que às vezes as grandes marcas não dão importância para isso, né? Eles não têm interesse em formar um leitor no interior de Minas. E a gente se interessa. Tem público, tem pessoas que querem esse trabalho, a gente vai. Exatamente, eu ficaria horas aqui ouvindo, porque assim, é de uma coerência, é de uma verdade, não é apenas uma coisa de nicho de mercado, porque vocês têm feito, eu acompanho o trabalho de vocês, e eu quero provocar uma outra dimensão aqui, que é também para a qual eu nutro um olhar de admiração e de inspiração. Vocês trabalham com formação de público leitor, com as oficinas, uma certa oportunidade não deu para a gente trazer a entrevista para o ar, porque o Marcelo estava também com um trabalho, né, de oficinas e trabalhos nas escolas. Então me conta um pouco como é o desenvolvimento desse trabalho, mas antes disso pensar assim, como é que essa dimensão da literatura e depois da literatura como um ofício no sentido para além da escrita, mas também do mercado editorial chegou para vocês? Isso aí. Eu acho que pensar nesse âmbito assim de a gente acabar formando também leitores, né? É porque a gente surgiu desse movimento coletivo e a gente entende que por ser um trabalho micro, né, de formiguinha praticamente, que a gente precisa também das pessoas andando junto, assim. Então a gente atuou por muito tempo, o Marcelo reuniu um grupo aqui na Zona Norte de São Paulo, que é onde a gente mora, para a gente discutir literatura, criar ali uma oficina de escrita, clubes de leituras, para a gente também compartilhar, né, essas experiências. Hoje também eu consigo dar algumas oficinas do fazer gráfico do livro, que também para a gente é muito importante, como a gente vai depois mostrar aqui alguns trabalhos, mas que a gente faz plaquetes, trabalhos individuais, manuais, trabalhos artesanais e coisas que a gente consegue compartilhar também para o público, mostrar que é possível ser feito e que a gente tem a nossa experiência profissional, claro, né? Mas que isso não tá para poucos, assim, né? Eu acho que é uma das questões também, juntando uma questão na outra, né? Como que é essa coisa do ofício. Quando eu começo a trabalhar ou querer publicar, é muito louco, né? Porque não existe pra gente, pra mim, não tinha, e acho que para a maior parte das pessoas não tem, porque a gente tem que pensar a literatura e a arte, até o acesso à arte no Brasil, como uma coisa raptada, né, pela burguesia, né, e principalmente literatura, que é uma coisa que as elites intelectuais tentam se apropriar o tempo inteiro, né, através de desqualificando culturas populares, enfim, essa apropriação. E isso é muito distante, né? Era muito distante para mim, menino de classe média baixa da zona norte de São Paulo. Imagino que também isso possa fazer eco com outras pessoas. Eu achava que era impossível ser um artista, eu achava que era impossível ser um escritor, e isso foi mudando quando eu comecei a conhecer artistas populares, poetas de rua, né, editores marginais. E esse contato com essas pessoas abriu um mundo para mim, né? Um universo. Eu falei, nossa, olha, esses caras, eles são pessoas que vieram de lugares mais ou menos parecidos que o meu, ou de condições materiais até mais difíceis do que a minha, mas conseguiram se auto-organizar de alguma forma, e eles são pessoas que vivem disso, e são artistas que têm trabalhos incríveis. E isso é um pouco do sentimento que me deu, assim, que me abriu a cabeça, e eu tento fazer isso também. Ser essa pessoa que mostra uma possibilidade, né? Então, quando a gente atua numa periferia, às vezes com um jovem de 14 anos que tem um sonho,
nem precisa ser relacionado à arte só, mas a gente mostrar que existem possibilidades, né? Que não é só o que querem para ele, que ele seja um trabalhador, uma mão de obra barata, né? Como vem esse projeto de país que a gente vive, né? De formar cursos técnicos para pessoas não terem outras opções, né? O menino não pode ser um professor de filosofia, não pode ser um artista, não pode ser um músico, não pode ser sei lá, um chefe de cozinha, alguma coisa que ele porventura tenha alguma vocação e vontade. Então, acho que a gente também é um pouco não vou dizer um exemplo, né? Porque acho que não é um exemplo, mas é um pouco, sabe? Existe isso aqui. Se quiser, tem. Pelo menos garantir um acesso mínimo, assim, né? De mostrar que existe um museu, existe uma livraria e você, se quiser, pode participar, pode visitar esse museu, pode fazer uma oficina escrita, pode escrever se quiser. É que a gente entende que é importante não ser só uma editora, né? Então, e principalmente para a gente que não é uma grande editora, que não vai conseguir acessar todos os espaços, então a gente precisa criar esses espaços e a gente acaba virando uma grande produtora cultural autônoma, né? A gente está na rua, a gente está em espaços diversos, assim, desde cozinhas, a instituições privadas, a bibliotecas, sempre espalhando essa palavra da literatura. Olha, eu sou um apresentador fora da caixinha, eu fico aqui com a cara de fã, porque é muito inspirador ver o trabalho de vocês. De verdade, o alinhavo que faz com que os encontros do nosso programa Naquela Mesa sejam tão potentes, é apresentar para o nosso público uma visão de mundo que vai justamente nesse sentido, né? De inclusão, de valorização da democracia, de combate a toda sorte de intolerância, de enfrentamento desses negacionismos, do avanço de um pensamento tacanho que quer combater a ciência. E a gente se encontra cada um no seu fazer e vai se olhando e se retroalimentando. Quero provocar aqui para trazer a conversa também já para as publicações de vocês, para a genialidade e assim, a perspicácia dos títulos das obras de vocês. Manifesto para a hora que o couro come, minha gente. Como é que é isso? Conta essa história pra gente. O livro da carteira de trabalho, o livro das coisas que dá nome às coisas. Quer dizer, é tanta coisa genial, tanta coisa bacana e da simplicidade e que ao mesmo tempo vem acompanhada de uma perspicácia e de uma acidez na crítica, de um posicionamento tão inteiro, verdadeiro. Vou parar de tecer aqui esses elogios todos para deixar vocês falarem, porque senão fica o programa todo dizendo quanto é bom o trabalho de vocês. E de fato é por isso que eu estou com essa energia toda falando deles. Eu acho que, primeiro, obrigado, né, pelos elogios. A gente fica muito feliz também, porque a gente reconhece também uma genialidade e a gente é muito entusiasta do trabalho de vocês também. E acho que por isso que a gente teve essa afinidade, né, que você também está na sintonia, entendendo esses desdobramentos e fazendo uma coisa coletiva também, né? Isso é uma coisa que é muito primordial no nosso trabalho. E a gente pensa cada livro como um organismo vivo, né, um objeto, e trata com muito carinho, desde pensar o título até pensar a capa, até pensar onde ele vai ser distribuído. Tudo isso a gente entende como artístico, estético, mas também político, né? E com quem que a gente quer dialogar, né? Então a gente pensa cada detalhe do livro e isso faz a diferença, né? Mesmo essa questão de onde ele vai ser distribuído, para quem que ele pode chegar, quem a gente gostaria que atingisse. E acho que a gente gosta muito de fazer livro também, né? É muito legal fazer livro, até quando a gente está meio triste, assim, né? Meio desanimado com algumas coisas que acontecem. A gente pensa, puta, mas é tão gostoso fazer um livro, né? É tão legal colocar um livro de uma pessoa e ver a reação das pessoas, esse encantamento, né? Que essa onda negacionista, turva, que às vezes se espalha pelo país e até, às vezes, como eu estava brincando, que a gente como artista se sente às vezes um pouco fora da lei mesmo, é nesse sentido, né, é um combate a essa coisa, e a gente vê por quê, né, porque funciona, né, ainda toca as pessoas, ainda mobiliza as pessoas, que você vai num sarau, alguém fala um poema,
você conversa, essa arte do encontro também, né, desse pós-pandemia, isso faz a diferença, né? E a gente gosta muito de fazer isso, e é por isso que esse capricho, eu acho. E a Aline tem um capricho muito, muito incrível também na parte gráfica, né? É uma coisa... Porque também tem aquela máxima de achar que uma coisa para um público, sei lá, que não é um público de classe média alta, pode ser de qualquer jeito, né? E a gente não acredita nisso, né? É claro que a gente tem um público também de classe média alta, enfim, né? A gente não delimita isso, não é um livro direcionado para um público específico. Mas como a gente atua em lugares marginais, né, em periferias também, a gente sabe que vai entrar em contato com o nosso povo mesmo, com pessoas que né, com os nossos amigos próximos, com os nossos familiares, mas a gente acredita que a coisa tem que ser feita da melhor forma, de um jeito bonito, máximo, porque as pessoas merecem coisas de qualidade, né? Não merecem qualquer coisa porque são qualquer pessoas, que é um pensamento às vezes que tem, né, de é coisa pro pobre, dá de qualquer jeito. Não, tem que ser melhor ainda, porque é o povo que é mais rigoroso ainda, né? Você tem que Tem que ser fazer um uma coisa trabalho bem feito, bonita e bonito. bem feita, né? A gente consegue, porque a gente também atua, a gente faz tudo, né? Somos nós dois que somos livreiros, a gente que faz a arte, a gente que edita o livro, que manda rodar, que às vezes a gente mesmo que imprime. Então, quando a gente está na ponta de ser livreiro, por exemplo, a gente consegue ter o acesso direto às reações do público. E é isso que o Marcelo está falando mesmo. Então, a gente tem ali na hora a noção do que a pessoa gosta, o que chama mais atenção, o que convida à leitura. Os títulos, como você comentou, são títulos que geralmente a maioria dos títulos do catálogo foi Marcelo que chegou ali no dito final, e isso quando ele não provoca o autor, a autora, e até mesmo no meu livro foi me provocando a fazer vários títulos, a gente discutir essa questão do que vai chamar mesmo, não só de chamar a atenção do público, mas o que vai conectar o trabalho todo. Então, é o que acontece quando a gente chega ali na ponta de fazer a parte gráfica. Eu vou sentar com o autor, com a autora, e a gente vai fazer um projeto que vai dialogar com todo aquele trabalho, né? Porque não é só o escrito, a forma também é conteúdo, e a gente quer trabalhar isso em todos os aspectos, né? Do título, a forma, o tamanho, a como que vai ser. E é isso que a gente aproveita também por ser uma editora independente, marginal. A gente tem a liberdade de trabalhar como a gente acha que consegue, né, fazer, assim, a gente não precisa se prender a uma forma padrão, né? Verdade. Olha, nem precisa perguntar se tem livro aí à mão, porque eu tô vendo uma estante cheia. Marcelo me mandou algumas fotos, mas eu queria ver o que tem aí à mão para mostrar pra gente dos livros. E de preferência os de vocês, depois a gente fala dos demais autores, mas para mostrar Marcelo Antunes e Aline Macedo. A gente mandou aqui, 2 plaquetes recentes, né? São trabalhos que a gente fez fresquinhos. Carne de Mulher, que eu estou segurando aqui, e Verão, do Marcelo. Acho que para falar bem sucintamente, mas Carne de Mulher é um ensaio que eu escrevi, eu chamo de um ensaio vegano feminista, onde eu trago também uma ideia de performance, com uma imagem, mas também com essa parte do próprio objeto livro. Então aqui ele é feito com um carimbo, que traz toda uma provocação do corpo da mulher enquanto um corpo de consumo, uma mulher animalizada e um animal feminilizado. Então, tratar todo esse debate da questão da mulher ser vista como um pedaço de carne e por que um pedaço de carne não é mais um animal, e assim por diante vai passando a ter essa concepção de ser um objeto de consumo, né? Então, é só uma provocação, é um ensaio, por isso que é uma plaquete, eu chamo até de degustação, porque daqui vão surgir outros debates, e já rolou mesa de debate sobre isso, uma conversa muito bacana no restaurante que a gente fez o lançamento, que foi a Cozinha Popular Vegana. Então, também a ideia de fazer plaquete, assim, menorzinha, de fazer circular esses textos mais curtos, né, nesse caso, e também de forma mais acessível, né? Todo feito em casa, então assim a gente consegue baratear um pouco o custo final para que chegue mais também, né?
Vamos aproveitar que nós estamos aguçando aqui os nossos telespectadores que já estão querendo comprar esse livro. Fala as redes sociais, lá as plataformas por onde pode acessar. Depois no final a gente reforça isso, mas aproveitar a deixa do livro, porque já quem está com vontade já vai no celular aí, ó, gente, e faz o seu clique, compra e leva para sua casa essa discussão tão importante que nós precisamos sempre estar fazendo. Com certeza. Dá para acessar pelo site da Borboleta Azul. Então, borboletaazulselo.com/livraria. Ali você já acessa os nossos livros e pode garantir que a gente envia para o Brasil todo. Maravilha. Borboleta Azul Selo em todas as redes do Tambique, no Facebook, no Instagram. O meu é Marcelo da Silva Antunes também, se alguém quiser me seguir por lá, é isso aí. Estou no Instagram. E o meu é Aline_Macedo. No final nós vamos rememorar isso, que a turma vai passando, né, o fluxo de assistir. E, Marcelão, você tá aí com material na mão também. Verão, coloca aí na tela, gente, a foto do verão. Aí, garoto. O verão eu acho bonito esse nome, poemário, né, porque parece uma caixinha de alguma coisa, né, que na verdade acho que é um conjunto de poemas, né, e ele é todo feito artesanal, um processo de tipografia na capa, né? Que é um carimbo que a gente fez. E atrás é monotipia, tem cada exemplar é exclusivo, então, porque vai sair de um jeito, né? Então a gente passa tinta numa folha ou em alguma coisa. Por enquanto são só folhas nessa primeira edição. E ele tem toda uma questão de ser organizado como se fosse um caderno de memórias, assim, de coisas do cotidiano. São poemas curtos, porque acho que essa é uma coisa que eu penso também nos meus livros, de sempre pensar os limites da linguagem, né? Então, é fazer quase entortar, assim, a coisa, né? Então, se eu pego um poema, o manifesto da hora que o Coro come era tentar criar um diálogo entre a poesia e o manifesto, né? Então os textos eles transitam entre manifesto e poema. Os textos eu quis que eles fossem muito curtos e que fossem imagéticos, bastante visuais e com uma questão de uma certa sonoridade, porque dialogaria com o projeto que eu estava imaginando, gráfico, teriam fotos, né? O livro que você falou da carteira de trabalho também vem pensando nesse sentido, como uma carteira de trabalho, como a literatura poderia ser uma carteira de trabalho. E acho que os meus livros eles partem muito dessas possibilidades que a gente tem com a língua, né, com a linguagem, o que dá para fazer. Se eu quiser, eu posso fazer um currículo literário, eu posso fazer sei lá, a gente já fez várias coisas. A gente fez uma ata uma vez, né, agora que eu fico lembrando, né? O meu primeiro livro mesmo, ele é um caderno de receitas. Então ele tem receitas gastronômicas e poemas misturado, né? Eu acho que nesse primeiro momento eu ainda tentava espelhar coisas. Agora eu acho que eu estou num momento que eu misturo tudo, então são uma coisa meio híbrida, assim, ao mesmo tempo que é um poema, ele pode ser também uma crônica, mas ele também lembra um pouco uma memória, um ensaio. Eu gosto dessa linha que mistura as coisas, né? Principalmente com a vida, assim, com o cotidiano, que eu não gosto muito, não gosto muito dessa coisa que limita, né? Eu acho que tem que ser expansivo, né? Essa é uma tentativa. Se funciona, eu não sei, mas eu tento que as coisas sejam múltiplas. Da inquietação, né, no mundo atual, e assim eu vejo que a potência está justamente nas margens, é justamente onde a criação com essa originalidade está vindo, né, porque o discurso é totalizante, o discurso macro é homogeneizador, e a resistência é justamente criativa, a resistência é justamente aquela que conecta processos e pessoas, enfim. É muito bom saber que em cada canto tem gente fazendo isso, impulsando dessa maneira. Falando em discurso totalizante, quero pensar com vocês, porque aqui a situação é difícil também, mas pensar do ponto de vista das editoras e das políticas de cultura e de fomento. Como é que está aí em São Paulo? Como é que está a relação de vocês com as políticas de fomento, o acesso aos recursos via edital? Aqui nós estamos fazendo um debate de que é preciso ir para além
das políticas de edital para acessar comunidades tradicionais, que aqui são muito fortes ainda, comunidade, e ainda bem que são fortes, né? As comunidades se organizando, quilombolas, ribeirinhas, indígenas, enfim, e que para além da cultura letrada, a cultura da oralidade e assim, a política do edital é um avanço, mas ela é insuficiente para pensar outras cosmovisões e enfim, mas a gente sabe também que a própria política do edital tem suas lacunas e para a literatura é menos ainda do ponto de vista do volume dos recursos. Como é que vocês estão problematizando essas questões no estado governado pelo famigerado Tarcísio de Freitas? Não tá fácil. A gente nasceu, assim, num período, a gente fala enquanto editora, enquanto artista, num período dos países que já não estava muito legal, muito favorável. A gente já veio ali, né, do golpe da Dilma, a gente passou por um momento num governo de fascista mesmo, assim, que cortou todos os recursos, e a gente aqui, apesar do governo federal ter políticas um pouco melhores do que o anterior, claro, mas a gente aqui em São Paulo passa justamente por esse governo que corta os recursos de cultura, educação e nem se fale para literatura, né? Acho que Marcelo pode falar um pouquinho melhor até da política pública aqui municipal, por causa de um programa que faz parte, né? Que também está sofrendo todo esse boicote. Algumas verbas que a gente também atua em área junto com outras pessoas, outros produtores independentes para fazer feiras independentes, que são feiras mais periféricas, e esses recursos também foram cortados pela metade, então tá bem difícil de acessar esse tipo de verba pública. A gente está vivendo esse momento mesmo do governo, a dobradinha que a gente tem aqui, né, que é o Tarcísio e o Ricardo Nunes, eles estão bem alinhados, tanto em cultura quanto em educação. Eles têm um projeto muito claro do que eles querem, né? E é aquela coisa que eu estava comentando um pouco. Por exemplo, a gente passou pelo processo de fechar as casas de cultura e terceirizar. Então, eles fecharam também oficinas culturais, que eram espaços de oficinas, de acolher grupos de teatro. Era um espaço muito legal que tinha em São Paulo. Tinham 4, acho, né? 3 ou 4. Ateliês abertos, questões... eram espaços muito legais de cultura, espaços vibrantes, né? E como esses espaços foram terceirizados e acabou, né? Só tem o nome e o edifício, porque acabaram esses espaços. E eu sinto que a Prefeitura de São Paulo e o governo do Estado de São Paulo, eles têm tomado esse rumo mesmo. Eles querem afundar tudo e privatizar tudo. Vários programas de formação cultural já estão sendo privatizados, e os que não são estão sendo sucateados. Então, acho que é simples assim, né? Não tem muito rodeio. Escolha política do governador e do prefeito. Lamentável essa cruzada anticultura, anticiência, que coloca o artista como vilão e, na verdade, projetos totalitários de poder disfarçados ou utilizando aí de caminhos democráticos para se consolidar. Mas nós vamos resistir, nós vamos continuar resistindo. No governo federal nós resistimos e a gente muda o cenário, muita coisa ainda precisa ser aperfeiçoada, a gente não idealiza. A diferença, eu acho que é essa, né? O campo progressista não idealiza, não sai incensando figuras messiânicas e assim, e quem faz isso não está correto, mas é preciso dar esse fôlego de resistência. Gente, nossa equipe está dizendo que essa meia hora boa está acabando, então eu queria deixar aqui um espaço para agradecimento, dizer a vocês que estou muito feliz desse encontro ter acontecido lá em Paraty, está sendo reeditado aqui. Quero dizer que esse espaço está franqueado para vocês, para os lançamentos, quando as obras novas quiserem vir, para que vocês indiquem os autores da editora para estar conversando conosco. Acho que é fundamental essa articulação também e essa coisa da territorialização, né? Os autores passarem a ser conhecidos também aqui na nossa região. Apesar do programa estar no YouTube, ele tem um foco aqui para a região, então a galera vê e conhece esse trabalho, e pedir a vocês que, junto com esse até breve, deixasse uma mensagem para o jovem escritor, para o jovem editor, para a galera da literatura marginal, porque aqui tem uma pulsação e eu já estou vislumbrando o momento de vocês aqui conosco no sul da Bahia, né? Para poder conversar e trocar com essa galera.
Com certeza. Muito obrigada mais uma vez por esse espaço, pelo convite. É muito importante para editoras como a nossa, como a Borboleta Azul, que é esse exército aqui resistente de 2 pessoas, ter esse espaço de debate, de diálogo, poder aparecer. E também é para mostrar que se a gente está aqui resistindo, fazendo e atuando, é possível. E a gente espera que você, jovem escritor, jovem artista, não desista, porque a gente precisa de novos corpos, novas vozes, sempre presentes e atuantes nesse meio cultural, principalmente na literatura, porque é muito gostoso de fazer também, apesar da gente falar que tem as suas dores, tem as suas alegrias. Então, tem o seu lado muito importante de resistir e existir mesmo, porque sem a arte eu não existo. Então, isso precisa continuar. Eu queria agradecer, sempre um prazer falar com você e está sendo uma grande alegria mesmo poder conversar com outras pessoas que porventura não conheciam o nosso trabalho e deixar aberto também o caminho de comunicação. Quem quiser me achar nas redes sociais é Marcelo da Silva Antunes, os nossos canais, pode mandar uma mensagem para a gente. Quem falar que viu essa entrevista aqui, eu dou 10% de desconto. Acessem as coisas, tem materiais disponíveis gratuitos no nosso site. Enfim, se estiverem por aqui também, por São Paulo, e a gente quer ir sim, nos convide para irmos encontrar essas pessoas, que será sempre um prazer essa troca, né? Mas também podemos fazer essa troca online, quem quiser conversar com a gente, conhecer nossas coisas, só é procurar a gente nas redes sociais e que a gente está aberto e com muito entusiasmo de colaborar com quem ainda porventura, né, tem alguma dúvida, que a gente possa colaborar, ajudar, sei lá. Fazer uma provocação também aqui pra galera que tá assistindo, que gostou da conversa, que já acessou aí as redes sociais e tá vendo a trajetória de Aline e de Marcelo da Borboleta Azul, quiser mandar os originais. Como é que faz? Procura lá pelo Instagram e quiser publicar com eles, gente. Olha, é parceria, é construção, é trabalho, é qualidade. Vocês estão vendo tudo isso aí junto. Então, qual é o caminho para essa galera que quiser mandar os originais? Pode chamar a gente pelas redes sociais mesmo, Borboleta Azul Selo. E por lá a gente manda um e-mail, mas tem também na própria rede social e no site, tem os contatos, contato@borboletaazulselo.com. E é esse convite mesmo que o Marcelo falou, acesse o site, entra lá na aba Livres, acessa um dos nossos PDFs, baixa, vê o trabalho, tem também da Livre que a gente tem, a gente manda para o Brasil todo. E pelas redes sociais a gente está sempre divulgando o trabalho dos artistas, dos nossos e dos artistas que fazem parte da Borboleta Azul. Então, a gente está sempre aberto a essa troca mesmo, a esse diálogo. Pode entrar em contato com a gente. Maravilha. Olha, eu quero só dizer que em Paraty nós não tivemos tempo de tomar uma cerveja, porque a gente trabalhou de manhã, de tarde e de noite a programação inteira. Então, no próximo encontro, nós vamos brindar e celebrar a nossa amizade. Muito obrigado, gente. Até a breve, até a próxima e sucesso nessa trajetória de vocês. A você que nos acompanha já sabe, o Naquela Mesa Entrevistas vai ao ar toda terça-feira às 21h30, todo sábado às 18h30, com entrevista inédita e sempre preparada especialmente para você.